Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir um bom dia do Marcelo. Bom dia a todos, pessoal. Que nós possamos aproveitar aqui o nosso dia, fazendo uma versão melhor de nós mesmos. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Que bom que nós estamos de volta, depois de umas férias, e vamos aproveitar no máximo os ensinamentos que esse livro contém. Então, vamos, antes de começar, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, entrarmos na sintonia da espiritualidade maior, conectando-nos com os nossos guias, os nossos mentores, eu aqui com o grupo do Movimento Espírita Francisco de Assis, e tornando essa sala numa imensa sala pública virtual, onde todos nós nos propomos a buscar o autoconhecimento. Pai de amor e bondade, permita que espíritos ceareiros do bem possam nos auxiliar neste momento a termos uma reflexão, um conhecimento melhor da vossa letra, entendendo o espírito da letra, e assim, Senhor, trazendo para as nossas práticas diárias todos estes ensinamentos, a fim de que possamos, Senhor, compreender-te melhor em suas leis e desígnios e continuarmos firmes no propósito de evolução, que é o que nós nos comprometemos antes de encarnarmos nesta existência. Permita, Senhor, que eflúvios da paz, do amor e da luz possa se espargir por todo o planeta e todas as pessoas que sintonizam conosco neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas culpas, assim como perdoamos as culpas de quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então. Nós hoje, temos como compromisso estudarmos o livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Se você está assistindo pela primeira vez, nós temos esse grupo, O Tempo de Despertar o Ser, há mais de 10 anos, exatamente, começamos em 2010, então já faz 14 anos, já estamos completando quase 15 anos no ano que vem, onde a gente busca entender e compreender esse processo do autoconhecimento. E há algum tempo, desde 2015, a gente vem estudando a obra de Sebastião Camargo, quando foi proposta a leitura do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Essa obra você vai encontrar várias citações de vários autores em torno de vários temas que convergem para isso, para o autoconhecimento. E aqui nós estamos estudando a questão da autoiluminação. Então, recapitulando um pouquinho, nós estamos trabalhando como que nós conseguimos fazer com que atendamos as questões de imperfeições, de dificuldades, por meio de um diálogo terno e amoroso, como o nosso irmão Sebastião nos ensina, para a gente poder convergir esse processo de autoevolução, evolução dos nossos pensamentos, das nossas formas de criar o pensamento. É bem profundo, Formas de criar o pensamento. Como que é isso que funciona, Então, essas temáticas que a gente vem trabalhando, partindo do princípio que tudo começa no campo mental, tudo, Então, quando eu atinjo o ápice de evolução enquanto espírito, de encarnar
ou de estar na fase humana, né, é porque eu já compreendi várias coisas do reino, né, mineral, vegetal, animal, para estar nessa fase, né, de humano e conseguir, através do meu corpo mental, do meu campo mental, construir um corpo físico de humano, né? Então, ou pré-humano e depois humano. Então, observem como que é essa evolução. E aí, meus amigos, né, começam as nossas questões internas de processo de evolução, onde nós vamos trabalhar com vários sentimentos, várias emoções, para traduzir, né, um processo de relacionamento com a lei de amor de forma harmônica, né? Parece até que eu estou falando bobagem, né? Lei de amor de forma harmônica. Como que é isso? É que nós, maioria das vezes, desviamos o passo, né? Nós desviamos o passo e a gente não entende as forças internas que temos e muito menos as externas que aí estão, né? E como que a gente vai trabalhar esse exterior e esse interior de forma que a gente possa aprimorar-se no processo de evolução, né? Então, de forma que a gente tenha uma unidade coesa a caminho da angelitude, como nos diz Sebastião Camargo, né? Como que eu vou fazer esse processo, né, do átomo ao anjo? Como que isso funciona? Né? Por aí, mais ou menos, no resumo, né, de tudo que a gente vem estudando. É claro que tem muitas coisas. Se você tiver dúvida, assista os nossos programas anteriores, que são reprisados toda sexta-feira no canal do Sebastião Camargo. Então, para que você também possa compreender e entender um pouco mais sobre esse processo junto conosco, né? E tendo dúvida, né, é uma coisa que a gente tem que colocar aqui, ninguém aqui, nem Adriana, nem Marcelo, nem Dona Miriam, são donos da verdade, né? Então, vocês têm que buscar a sua leitura, buscar a sua compreensão, né? E aí tirar o que é de melhor conceito para você. Diga aí, Marcelo, o que te lembra esse período aí que a gente estudou? Tipo assim, estudar os livros aí do Sebastião, né? Esse livro do Sebastião, que ainda não começamos a estudar o próximo, né? Ele é um esforço intelectual além da média, viu? Eu já fiz mestrado, quase terminei o doutorado, e eu vou falar que eu passei menos vergonha fazendo doutorado do que estudando esse livro. Porque aqui tem muitos conceitos que todas as obras do Espiritismo, principalmente as obras do Chico Xavier, eles têm, né? Você tem uma primeira de camada de leitura, que você entende um nível mais, vamos assim, superficial, e você consegue ler ele como se fosse um texto mais coisa. Mas quando você começa a tentar entender os meandros do conhecimento, as palavras, e tentar conectar elas, eu falo, você arranja um belo de um problema. Porque são muitos conceitos muito profundos, que tem áreas da psicologia, da biologia, do conhecimento humano, que são específicos para estudar só isso, e aqui nós temos que integrar esse conhecimento num só, para nós entendermos o espírito imortal, né? Como diz, do átomo ao anjo, né? Então, todo esse processo aí precisa ser entendido numa massa única de conhecimento, né? Para nós conseguirmos fazer as escolhas mais adequadas para a nossa evolução. Então, eu sempre falo que o espiritismo, né, em geral, ele nada mais é do que um estudo das leis naturais, né? É porque, na verdade, nós queremos mistificar, e porque a religião acaba... Nós viemos, tipo assim, do catolicismo e das outras religiões que tentam muito mistificar, né? Tipo assim, não, é porque Deus quis, né? Mas quando, tipo assim, quem estuda o espiritismo no dia a dia percebe que nós nada mais que estamos estudando a lei de Deus. Assim como a gravidade, ela não se importa se você acredita nela ou não, se você pular do prédio você vai cair do mesmo jeito, as leis que nós estudamos aqui, da reencarnação, ação e reação, essas leis, elas agem do mesmo jeito, nós acreditando ou não.
Se você acredita na reencarnação ou não, você vai reencarnar do mesmo jeito. Se você acredita ou não que o mal que você fizer agora ele vai retornar na mesma intensidade e proporção no futuro, não necessariamente na mesma forma, né? Igual Jesus falou, quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? Alguma coisa assim lá, com Pedro no monte. Mas não necessariamente vai ser pela espada que você vai ser ferido. A espiritualidade vai encontrar os caminhos mais adequados para o seu aprendizado. E essa é a lei. E essas energias que nós vamos atrair na prática. Então, se eu gosto muito daquela ideia, né, que se colocar 10 Chico Xavier numa sala, provavelmente vai ser um lugar muito bom. Se colocar 10 Marcelos numa sala, provavelmente não vai ser um lugar muito bom. E para mim, o conceito de céu e inferno é bem isso. Não é um lugar, é o que você está vibrando, vai atrair a mesma frequência e você vai para aquele lugar. Então, um inferno vai ser 10 Marcelos lá. Provavelmente o céu vai ser 10 Chico Xavier, 10 Madre Teresa de Calcutá, por aí vai. E tipo assim, tudo isso aqui, de forma, é explicado. Só que ele tenta explicar o mecanismo de funcionamento, né? E o mecanismo é igual você estudar uma disciplina complicada, né? Você precisa de muita dedicação, muito esforço, ou, se você quiser, igual eu, estudo moto preguiçoso, precisa de muito tempo, né? Você acaba, como estuda 1, 2 horas por semana, você acaba levando 20, 30 anos aí para entender a ideia geral. Ou se você quiser fazer igual um doutorado que se faz, você concentra em 4 anos e se dedica aí 8, 10, 12 horas por dia, tenho certeza que em 4 anos você vai conseguir ter uma base muito boa também. Aí, claro, cada um tem que fazer sua própria escolha, eu ainda estou escolhendo o caminho mais longo, mas eu vejo assim, o nosso estudo até aqui como isso, nada mais do que uma reflexão sobre as leis da natureza. Quem quiser mistificar, sinta-se à vontade, não me importa, tipo assim, não é um caminho, né? Mistificar que eu digo assim, levar mais para o lado do espiritual, né? Assim, como sendo uma coisa mais religiosa, né? Mas eu prefiro um negócio assim, mais entender o mecanismo de funcionamento do problema. E às vezes os dois caminhos estão certos, né? Cada momento a gente vive, né? Quando eu entrei no espiritismo lá com meus 15, 16 anos, logo em seguida, depois que você adquire um conhecimento mínimo, a primeira coisa que você tenta é propagar ele, né? Você se empolga e fala assim, como eu conheci isso, eu preciso que os outros também conheçam. E aí, depois de um tempo, você vê que não funciona bem, que essa empolgação nossa, ela não é efetiva, né? Porque nós não temos o conhecimento nem para mal para entender, imagine para explicar aos outros, né? Então a gente se torna empolgado, né? E essa empolgação acaba só nos magoando, assim, vamos dizer, porque nós tentamos convencer os outros, né? E nós não somos muito efetivos, né? Aí nós temos que lembrar que Jesus já explicou lá atrás, nós que não entendemos, que nós temos que ensinar pelo exemplo, né? Não pelas palavras. As palavras como último recurso só. E aí que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber como as leis realmente funcionam, como que nós devemos agir no nosso dia a dia. Pronto, falei demais, eu acho que eu fugi do tema também, mas tá valendo. Foi excelente a sua fala, né? E realmente, Marcelo, esse movimento, né, de como tudo funciona. E aí você tem que caminhar pela física, você tem que caminhar pela química, você tem que caminhar pela biologia, que são ciências naturais, né? Então tem como fugir disso. Você foi bem sucinto e explicou bem. Então, se você não gostava de biologia, se você não gostava de física, não gostava de química, meu amigo, vai ser difícil mesmo, né? A compreensão agora, né? E nada vergonhoso de retomar essas aulas, né? Então, tem Discovery Science, Discovery geográfico, histórico, tudo aí para vocês, né, que queiram assistir, vários canais, de como a ciência está caminhando,
para você poder entender melhor esses processos, porque lá é a explicação de como tudo se processa, né? E você fez um resumo muito, muito bem claro do que vem a ser a obra de Sebastião Camargo. Vamos lá, dona Miriam. Do que estudamos hoje? O Marcelo explanou bem, né, essas palavras, tudo que ele entendeu. Eu vou dizer, tem palavras aqui no contexto, a gente até olha, às vezes eu, né, que eu não tenho faculdade, nada, tem palavras ainda que eu olho lá no dicionário, pergunto no Google o que é, o que não é, eu tento me interagir nas palavras, né? E é meio complexo mesmo a leitura, a gente tem que saber física, química, que nem eu perguntei para você outra vez, você me explicou, e senão a gente fica atordoado. E a parte do espiritismo, que nem o Marcelo falou, a gente, quando começa no espiritismo, a gente vai com entusiasmo mesmo, né? Querendo todo mundo entender, conhecer, olha, eu conheço, eu sei, não sei o quê, mas não, né? A gente quer, que nem o Marcelo falou, nas atitudes que nós temos que mostrar a bondade, o que Jesus nos ensinou. E você, parabéns, Marcelo, pelo que você falou, é ótimo o que você passou. Para mim é mais difícil ainda, porque eu não tenho esse conhecimento de biologia, mas eu tento, que nem eu falo, bato na tecla aqui todo domingo, para mim conhecer um pouco, para minha evolução. De maneira grossa, mas eu aprendo. Claro que aprende, e aí que está a mágica, né, da doutrina espírita. Por mais que nós falamos das necessidades destes conhecimentos, né, eu e Marcelo somos de áreas distintas, né, então eu trabalho mais a ciência social aplicada, e isso é economia, é administração, é contabilidade, e o Marcelo é mais uma área hard, né, que eu falo que é difícil também, que é a área da tecnologia, computação, né, então ele trabalha mais outras questões que não abrange, né? Apesar da gente ver que tudo caminha de acordo com a biologia, quando você estuda a fundo a biologia, você vai ver biologia em tudo, né? Então, porque é o processo, né, de raciocínio científico que é onde a gente aprendeu muita coisa de como que as coisas acontecem, né? E por que acontece daquela forma, explicando dos fatos, né, o porquê. Então, é importante esse conhecimento, mas, assim, se você não teve estudo acadêmico nessa encarnação, se você não se aprofundou, né, o próprio autor da obra só teve o primeiro ano, né, do ensino primário, né, ele mesmo revelou, né, que não conseguiu seguir avante os estudos dele, né, então, mostrando para nós, o quarto ano do ensino primário, tá me corrigindo aqui. Então, mostrando para nós que como, né, uma pessoa que não tem um estudo, né, a educação dentro do contexto, né, que nós vivenciamos, consegue escrever uma obra tão complexa como essa. Né? Então, aí confirmando, né, vários outros conceitos que trabalhamos dentro da doutrina espírita, né, que é a certeza da encarnação e das diversas vidas, e que essas podem ser rememoradas, como ele rememorou. Né? Ele conseguiu trazer, né, na sua essência, outras existências, outras personas, de forma que ele consegue trabalhar com diversos autores e tratando de teses e temáticas profundas como essa, né, que é uma tese dentro do Livro dos Espíritos, uma questão do Livro dos Espíritos, né, do despertar da consciência do átomo ao anjo. E aqui eu trouxe um livro, né, não é fazendo propaganda, mas se você é como eu, que tem dificuldade, né, não sei se aparece certo aí para vocês, para mim aparece, né, Egos em Conflito, de Carlos Abasseri, né, o doutor Inácio Ferreira, é um livro que minha mãe estava lendo, né, agora, e antes de desencarnar,
e eu peguei lá do criado mudo dela, falei, vou ler esse livro aqui, né? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. O doutor Inácio, né, ele foi médico, psiquiatra aqui em Uberaba, né, e tinha um hospital, né, o hospital que ele coordenava, psiquiatra espírita, e no plano espiritual foi criado o mesmo hospital, mesmo não, né, foi por Euripides, um hospital para receber, né, espíritos desencarnados, principalmente, não é somente, mas principalmente os espíritas, com as suas confusões, né, que faz numa encarnação. O importante desse livro aqui é se você, como eu, como Marcelo, né, que tem dificuldade aí de entender subconsciente, múltiplas personalidades, né, personas, aqui vem explicando de maneira mais lúdica, né, porque é num diálogo, numa conversa, um exemplo bem claro de como que isso se processa, tá? Então, eu só estou indicando, né, que é uma obra interessante para você ler e você entender um pouco mais a própria obra de Sebastião Camargo, né? Como a gente tem que pedir ajudas aos universitários, como diz Dona Miriam, tem que pesquisar as palavras, tem que estudar de novo, né? Ir profundamente para entender. Tem outras obras que nos auxiliam. Você vai cruzando os conceitos, né? E vai compreendendo um pouco mais, tá? É só uma dica para vocês. Bom, vamos lá, né, continuarmos esse capítulo 10, que é o último capítulo desse livro, né, nós já estamos quase finalizando. Depois nós iniciaremos a segunda obra de Sebastião Camargo, né, o Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, tá bom? Se você é de Dourado, se pretende adquiri-lo, né, ele custa R$120, pode mandar o seu oi aqui para mim, que a gente pode estar conseguindo para você. Eu estou com algumas, não muitos exemplares, mas alguns dos exemplares, tá bom? Então, aí é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar ali meu WhatsApp, que é mais fácil de você se comunicar comigo, tá bom? E aí a gente passa os detalhes. Vamos começar, então, na página 385, quem tem o livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, a entidade aprimorada. Não, eu não sei. A última marcação que eu tenho é 382, né? Mas pode ser 385. Então não deve ter marcado na última aula. É 385, Marcelo, a entidade aprimorada, no segundo parágrafo. Coisa boa. Então já adiantamos mais do que eu pensava. Vamos lá. A entidade aprimorada pertence à consciência orientadora. Orientadora será, de imediato, transferida ao subconsciente, objetivando iluminar o inconsciente e espraiando-se por todos os estados conscienciais da individualidade. Repassa com fidelidade às demais realidades, as informações e experiências assimiladas. Se a entidade pertencer a outro ser e a dificuldade for físico-intelectiva, viajará com direção à consciência biológica. Se a dificuldade for psico-emotiva, viajará para a consciência perispirítica e mental. Por fim, seguirá para o eu superior e para a consciência imperecível. O espírito, né, com E maiúsculo. Objetivando a transformação das imperfeições ético-morais, ou seja, a iluminação dos valores do espírito. As vibrações emitidas pelos raios da oração, das orações na direção dos assistidos, lhes servem de inspiração, assim como as virtudes emanadas da mente dos luminares, visando auxiliar-nos, prestam iguais serviços, isto é, recebemos inspirações por meio de suas vibrações e emissões instrutivas. Quando a individualidade ora em benefício da sua personalidade, das suas personalidades, elas recebem os valores expressados pela consciência em forma de intuições.
A proposta de auto e de alo-iluminação devem ser as metas existenciais da consciência que despertou. Em qualquer momento, estágio ou setor da vida, apenas fará o que julgar coerente com a lei de justiça, amor e caridade. Como um verdadeiro homem de bem, vivencia essa lei em sua maior pureza. Consulta constantemente sua consciência para ver o que é possível realizar em qualquer frequência ou estado dimensional, tratando o seu próximo de tal forma que ninguém tenha do que queixar, não perdendo nenhuma oportunidade de ser útil, fazendo o outrem somente o que gostaria que se lhe fizesse. O despertar da consciência é, por si mesmo, um longuíssimo e grandioso periplo no qual a consciência atenta e, empenhada nesse intento, assimilará em cada etapa nobremente vivenciada o essencial à sua individualização e, consequentemente, o imprescindível à sua individualização e, consequentemente, a imprescindível à sua individualização e iluminação. Individuação e iluminação. Consciência que despertou por meio do autoconhecimento, compreendendo que do que é constituído, isto é, a sua anatomia, do autodescobrimento, a sua fisiologia, o seu perfectível funcionamento, do auto-amor, o processo de autocura ou de autotransformação e da autorrealização, indissociável da perene solidariedade e do amor incondicional ao semelhante, chegando ao estágio que chamamos de autoiluminação, quando nos sentiremos o próprio Senhor Supremo. Eu e o Pai somos um, ou seja, a partir deste instante, não haverá ninguém melhor ou pior, posto que todos somos partes integrantes da sempiterna unidade. Em síntese, segundo Joana de Ângeles, o self, dessa maneira, desenvolve-se mediante as experiências que a cercam do arquetipo primacial, no qual aure vitalidade e força, transferindo todas as aquisições nobres ou infelizes para futuros cometimentos, assim ampliando os primeiros e recuperando-se dos segundos, armazenando todas as experiências que o conduzirão à individualização plena, ao luminoso ou sintonia com Deus. Nada é impossível àquele que crê e ama. Sempre vence, se tem firme a vontade. Vontade firme é aquela que se faz disciplinada no exercício do dever, da obediência, da paciência, da perseverança e da autoconfiança. A fé gera autoconfiança e esta gera a paciência, que se capacita na organização do todo o espírito. O trabalho no bem gera serenidade e desprendimento, gera amor. O amor é a manifestação mais potente e evidente em Deus e, ao mesmo tempo, a força mais discreta e sutil. É muito importante querer e essencial saber, mas é imprescindível a conjugação do verbo amar. Amar e instruir. Eis a recomendação fundamental do Espírito de verdade. Se amar é a vivência, a aplicação prática de tudo que já sabemos, a instrução é a aquisição de novos conhecimentos.
seja para compartilhá-lo com o semelhante e para aperfeiçoar o que já somos, seja para conquistar outras dimensões do saber, nossos horizontes, do saber nossos novos horizontes. Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. O Espiritismo é uma filosofia transcendente, uma ciência imanente e uma moral consequente. Sua proposta fundamental é estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, tendo como meta essencial a iluminação e a libertação das consciências. Maravilha, né? Aqui nós temos, então, né, um fecho magnânimo, né, para esse tópico autoiluminação. E ele vem aqui recapitulando, né, e reafirmando vários conceitos que foram trabalhados até este momento. Né? Então, só vem firmando, né, o nosso objetivo, né, que é aqui como iluminar, né, o inconsciente. E aí nós pensando no inconsciente, né, o inconsciente é onde estão todas as memórias do passado, né, e a gente tem que iluminar, né, promover as nossas próprias atitudes tomadas, né, de forma errônea, né, e às vezes até por ignorância em existências passadas, para que a gente possa trazer na nossa consciência atual algo mais feliz. Eu acabei comentando com o Marcelo, antes de nós iniciarmos, né, nessa obra aqui, Egos em Conflitos, vai explicar sobre o Alzheimer. Né? Então, o que vem a ser o Alzheimer? Nada mais é do que a gente trazer uma persona desajustada de vidas passadas e ela assumir a atual existência. Né? Então, essa persona que foi em existência passada assume o seu papel e entra em conflito com a personalidade atual, né? Questionando várias coisas. Segundo nesta obra, são espíritos que já têm a chance de fazer um upgrade de evolução. Né? Na verdade, o Alzheimer ele é uma ferramenta que auxilia o espírito a fazer algo mais profundo do seu processo evolutivo. E como não ter o Alzheimer, né? Como não passar por esse processo, porque já que somos múltiplas personas, né? Eu já fui José, eu já fui João, eu já fui diversas outras figuras em outras existências, né? Que atualmente eu não tenho a consciência e não lembro, né? Não está na minha consciência, mas lá no meu subconsciente está tudo guardadinho, essas personas. Como que eu não vou trazer isso à tona nessa existência? Buscando em mim, no autoconhecimento, perceber as tendências que eu tenho ainda, né? Entre aspas, as sombras, né? Que são sombras mesmo. E ao perceber essas sombras, eu trabalhá-las para que elas se iluminem, né? Então, para que eu me torne melhor. Então, a autoiluminação vem buscando isso, né? Pertencer, perceber em nós, né, o que nós realmente somos, tá? Então, isso é uma forma da gente trabalhar o nosso corpo mental, perispirítico. Quando a gente observa, né, que muitos de nós até tem nessa obra e a gente observa, minha mãe falava isso, eu tenho medo de mim mesma. E o medo de mim mesma é exatamente porque dependendo da situação, eu não sei o que eu vou despertar do meu passado, né, do que eu já fui, do que eu já tive oportunidade de desenvolver e nem sempre foi muito positivo, né? A maioria das vezes eu agi com o ódio, com o rancor, com a raiva, com a vingança. Então, para eu não liberar isso, como que eu processo? Então, você que está nos ouvindo agora e nós que estamos aqui nessa sala virtual, nós temos momentos que inspiram em nós algo muito ruim, que a gente não tem até vergonha de saber que somos. É como o Marcelo exemplificou, né? O estado de paz são 10 Chico Xavier na sala. Ele entende assim:
né? E 10 Marcelo já não ia dar um estado de paz, né? De céu, né? Mas a gente sabe que não é tanto assim, né, Marcelo? Já está evoluindo aí, já está A doce crescendo. ilusão, né? A doce ilusão. Até nessa obra fala, a gente tem que parar de ser ilusionista, né? E o espírito, ele tem muito isso. Ele leu a obra de Kardec, né? Ou às vezes leu toda a obra de Kardec, todos os livros, e aí ele já acha que está evoluído. Já li, mas aqui vem a essência, né? Da necessidade de que nós temos de vibrar a paz, vibrar as irradiações, né, que transpira e ilumina o nosso espaço, como o Marcelo já colocou, né? Chico Xavier fazia isso, né? Então eu não tive a oportunidade de visitá-lo, mas quem o visitou, minha mãe visitou, disse que quadras antes já sentia a vibração dele, né? Então era a expansão total, né, do seu aura de amor, de luz, de paz, né? Então é aquela pessoa que entra na sua vida e você sente um bem-estar danado ao seu entorno, né? E aí você quer estar pertinho dela. É essa doação energética. Então, não é só aquela pessoa, mas como que eu faço para ser assim também, para eu chegar nos espaços e ter essa irradiação? Como que é esse processo, né? Para que as pessoas também desenvolvam, não que as pessoas tenham que querer estar perto de mim, não é isso que eu estou dizendo, mas que eu leve mais paz para o local que eu vou do que perturbação, né? Do que ansiedade, do que desespero. Então, que eu possa levar mais amor, né? Então, como que eu vou fazer esse processo para que ele aconteça? E aqui ele vem explicando para nós que deve ser a nossa meta existencial da consciência desperta a autoiluminação, né? Em qualquer momento, estágio ou setor da vida, apenas fará o que julgar coerente com a lei de justiça, amor e caridade. Então, no meu nível consciencial, no nível consciencial seu, nós vamos desenvolver aquilo que é coerente com a lei de justiça, amor e caridade. Então, tem essa lei no Livro dos Espíritos, né? Quem quiser ler todas as questões lá e se aprofundar, né? Essa lei de justiça, amor e caridade é a resposta. Então, eu vou julgar, isso está coerente com a lei de justiça, amor e caridade? Essa atitude, esse pensamento, começa no pensar, lembra que é no campo mental, né? E aí a gente vai conquistando a autoiluminação. Então, o Sebastião coloca que as pessoas que já estão nesse caminho é o verdadeiro homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que trata sobre o verdadeiro homem de bem. E ele vivencia essa sua lei na maior pureza, né? E ele começa amando os seus inimigos, né? Começa assim. Porque nós vamos consultar constantemente a nossa consciência. E aí nós não vamos deixar nenhuma oportunidade de ser útil, né? Qual é a minha utilidade nesse dia? Né? O que eu posso proporcionar para você diariamente? Por isso que ser religioso não é estar na casa espírita, não é estar na igreja, não é aquele momento, não significa religião. A religião significa todo o processo da onde você está, você saber ser útil para o seu irmão, né, proporcionando algo de bom para aqueles que estão na sua caminhada, né? Então, é esse o caminho. Eu tenho um parente que sofreu um acidente, né, como a dona Miriam contou, da sua sobrinha, ela já buscou as fontes, foi correndo, memorizou tudo que Sebastião passou, vamos exercitar, transferiu força e fé e coragem para ela, porque é isso que a gente está sendo útil no caminho. Às vezes, muito mais do que eu ir lá na casa espírita, naquelas 2 horas, aplicar passe em centenas de pessoas, né? Não que esse trabalho não é necessário ainda, mas às vezes, nesse processo do meu dia a dia, eu estou sendo mais útil. Eu não estou perdendo as oportunidades de buscar fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. E aqui, nesse parágrafo imenso, né,
eu falo imenso porque ele é grande mesmo, do despertar da consciência, né, que é um longuíssimo e grandioso périplo, do qual a consciência atenta e empenhada nesse intento assimilará, em cada etapa nobremente vivenciada, o essencial à sua individualização e, consequentemente, o imprescindível à sua individuação e iluminação. Nós temos muita confusão sobre individualizar, né, e individuação. Aqui nós temos a individualização, né, na 402, explicando que é a soma de um número incontável das mônadas embrionárias, com suas experiências diversas, por meio de um complexo entrelaçamento elaborado e construído pelo trabalho e a união de muitos. Isso é a individualização, ou seja, são diversos existência, né? Então, nessa persona de hoje, a Adriana vai individualizar, né, nesse seu complexo de ser espírito, né, da sua soma, né? Porque hoje a Adriana está no estado de soma de várias outras personas, assim como vocês aí, Dona Miriam, né? Nós estamos nesse estágio. E nesse estágio que nós estamos de soma de várias outras personas, né, nós temos um trabalho, né, de união de muitos, então eu vou individualizar ali, para depois individuar a ação, que é o processo através do qual o ser se constrói idealmente e se assume com os valores que lhe são peculiares e intransferíveis. O indivíduo deve tornar-se um ser total, original, único, libertando a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador, enfrentando-o com serenidade e integrando-o à consciência atual. Fui assassina, forte isso, né? Fui assassino ou assassino em vidas passadas. Tenho isso marcado em minha persona. Como que eu integro para ser uma pessoa que valoriza a vida, né, e não a destrói em nenhum instante? Como que eu agrego isso e ilumino esse ser que eu fui responsável, né, pela minha ignorância, pelo meu hábito, né, de orgulho, né, pelos meus erros de orgulho, de vingança, de ego ferido, né, que tive naquele momento? Como que eu faço isso? Então, individualizando para mim, né, o sentimento da paz, o sentimento do amor à vida, e aí eu vou individuar, né, iluminar-me nesse sentido de trazer um único indivíduo. Uma soma total deles vai se tornando uno. Aí houve a individuação, né? Individuar-se é nesse sentido. Aí eu iluminei todas essas pessoas que me compõem, né? E hoje eu consigo essa individuação. É como Paulo de Tarso disse uma vez: hoje não sou mais eu quem digo, né? É o Cristo que fala por mim. Como que ele conseguiu esse estágio evolutivo? Ele individuou, né, a vivência crística nele. Então, ele conseguiu fazer esse processo, né, de ação, trazendo para si essa questão, né, de que ele pode, né, iluminar-se, auto-iluminar-se. Então, vem aqui, né, a sua individuação e iluminação, que seja a reunião, né, de todas as minhas personas em uma única consciência. E esse é o processo que nós vamos ter que passar para iluminar-se. Então, aqui ele fala, né, que a consciência que despertou por meio do autoconhecimento, compreendendo do que é constituída, isto é, a sua anatomia, né, do autodescobrimento, a sua fisiologia e seu perfectível funcionamento,
do auto-amor, o processo de autocura e de autotransformação, da autorrealização indissociável da perene solidariedade e do amor incondicional ao semelhante, chega ao estágio que nós chamamos de autoiluminação. Então, tem uma pergunta ali, né, refletindo meu eu, bom dia, né, ela faz várias perguntinhas aqui. Então, é o caso de separar o que é importante do essencial e o necessário. E ainda ela faz outra pergunta, ele, né? Acho que é ele. O que preciso saber e fazer para a autoiluminação? Então, o Sebastião responde aqui para nós nessa página 386. Né? Marcelo fez uma resposta aqui elaborada. Deixa eu ler a resposta, Marcelo. Ação consciente no bem e busca constante de aumentar suas experiências, através de vivência ou observando as experiências do próximo, né? Principalmente por livros, né? Então, ele traz uma dica aqui e Sebastião resume aqui, ó, né? É o despertar da consciência, autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização, para a gente chegar na autoiluminação, na página 386, né? Entendendo o autoconhecimento como compreender, né, como somos constituídos, a nossa anatomia. E quando ele fala anatomia, não está falando da anatomia só física, né? Não é só estudar a anatomia da ciência médica. Além desta, você estudar também o perispírito, né, o corpo mental, como que se forma, né, esse processo, como que ele acontece. A fisiologia, né, no autodescobrimento, como que tudo se processa, como se tudo funciona tão dinamicamente, né, dentro de nós. Isso é também parte da autoiluminação por autodescobrimento. A fisiologia é o autodescobrimento. O autoamor, né, o processo da autocura, da transformação. Não existe cura sem transformar-se. Esse é um grande recado que a gente acaba tendo. Então, eu quero curar-me para quê? Qual o propósito da sua cura? Né? Você quer ser mais útil em quê? Na mão divina. Né? Se nós estamos encarnados aqui, é porque nós temos um Pai misericordioso que permitiu a nossa encarnação nessa era, neste planeta Terra, no local onde estamos, para nós sermos úteis. Úteis para quem? Né? O que eu quero auxiliar no meu próximo? Como que eu quero agir? Né? O que eu pretendo com essa encarnação? Isso são questões que têm que estar vivas em nossas almas diariamente, para a gente poder entender esse processo da autocura, né, e autotransformação. Nós que atendemos o Centro Espírita, né, no caso eu e Marcelo, que estamos na ativa lá, a gente atende uma multidão de pessoas procurando cura e temos aqueles frequentadores, né, que estão lá na busca da cura constantemente, né, Marcelo? Não muda nem em caso. E às vezes, é lógico, por amor, a gente está ali, né, para fazer, mas a gente fala assim, nossa, o nosso passe está fraco, né, não está ajudando. Mas não é o nosso passe, não é a nossa energia, não é a espiritualidade, é um processo interno dele, que ele vai ter que quebrar barreiras dentro dele. Então, às vezes, não vai ser 20, nem 30, são anos de passe, anos de gotinhas ali, de ensinamentos caindo, até a ficha cair. Puxa, eu que tenho que fazer o processo. Por mais que a gente fala, a pessoa fica esperando o milagre da vida. Né? Então, ela fica esperando aquele milagre que uma varinha de condão vai bater e vai fazer com que tudo se transforme. Né? Então, esse processo da autocura também para a autoiluminação. E, por fim, a autorrealização, que não tem como acontecer
sem solidariedade e amor incondicional ao semelhante. O amor incondicional é algo muito distante de nós, porque eu ainda bato o olho nos meus irmãos e faço pré-julgamentos. Não sei você. Aí a gente já não tem mais amor incondicional. E quando a gente julga, já deixou de ser incondicional. Então, quando eu... Pode falar. Ontem eu estava lá no Centro Espírita e teve uma dinâmica lá sobre qual era a maior dificuldade que eu tenho, né, no momento para evolução, né? Aí, refletindo rapidamente lá, eu coloquei que é a compaixão. É a parte mais difícil, é ter compaixão sobre os outros, para com os outros, principalmente sendo espírita, né? Porque quando você transforma tudo numa matemática de leis de ação e reação e consequências e escolhas, você acaba se tornando um pouco mais insensível à dor do próximo, porque você sabe que, mesmo consciente que cabe a mim ajudar ele a passar por essa dificuldade, e cabe a mim ser compreensivo, mas você acaba tendo dificuldade e, tipo assim, quando você começa a ver todo sofrimento como colheita, é um ponto onde eu estou tendo bastante dificuldade em ter aquela, sabe, aquela compaixão mais da religiosidade, aquela assim que você vê alguém sofrendo e você se sente tocado pela dor do próximo. Eu estou naquele momento onde eu vejo tudo muito matemático, assim, é apenas uma colheita, vai passar, tudo passa, né? Tem aquela frasezinha, uma piada que o pessoal faz, né? Se você está passando pelo inferno, né, continue passando, porque se você parar, você vai ficar no meio dele, né? Então, eu comecei nos últimos anos a ver todo o sofrimento ao próximo como uma colheita das escolhas do passado, que é uma verdade, mas também acaba me deixando um pouco resignado demais. Eu acho que é ruim, é um dos problemas mais sérios que eu tenho nesse momento, principalmente com toda a relação de sofrimento da minha mãe, né? Que aí eu já não consigo, tipo assim, depois de 2 anos, você acaba já se tornando mais insensível à dor ao próximo, né? Você acaba falando assim, não, vai ter que passar, aguenta, suporta, vai dar certo. Mas isso, às vezes, nos faz sentir meio animalizados, assim, tipo, insensível demais, vamos assim dizer. É só um desabafo temporário. Marcelo, eu acho que a compaixão, sem compaixão, não tem, porque não tem amor. Eu penso dessa maneira. Tem que dar amor para ter... As pessoas, às vezes, vai lá pela falta de amor, que não tem amor lá na casa, no contato deles físico. E no centro espírita, eles encontram o amor, né? Eles acolhem vocês que vão no centro espírita, trabalhadores, eles vão lá para se sentirem amados. É isso daí que eu conheço compaixão como isso daí. Eu defino a compaixão com isso. Estou certa ou não estou, mas é a compaixão. O amor é a compaixão. Com certeza, a compaixão é um braço do amor, né? Agora, a insensibilidade vem junto, né? Aí, tipo, o aprendizado, né, nesse quesito aí que é complexo e doloroso, né? Porque não basta boa vontade, né? Falta algo mais... É algo que você precisa aprender, né? Eu acho que só uma experiência de grande sofrimento... Claro, esse é o pior caminho. Acho que é só uma experiência de grande sofrimento que consegue plantar dentro de nós a compaixão. Porque nós acabamos... quando nós somos... Eu falo por mim, como sou racional demais, às vezes, isso pode acabar me tornando mais insensível do que devia. Nesse aprendizado,
a gente tem, eu aprendi muito, tá? Eu também era insensível, não sei se é pelos anos vividos, né? Pelos o que eu já passei por muito tempo, hoje não tenho mais essa mágoa, esse sofrimento de sofrer, porque já aconteceu. Então, a gente tem que... Chegou a hora. Então, eu penso assim, esse sofrimento todo, que nem você passou, está passando com a sua mãe. Eu estou com a minha também já, acho que uns 7, 8 anos, né? Então, a gente tem que dar... Não é porque elas fizeram coisa errada, estão pagando, não. Elas aceitaram isso quando veio, né, encarnou, aceitaram passar por isso. Então, nós temos que dar amor para elas, né, suportar essa passagem que elas estão vivendo. Você falou a palavra mágica, amor. Aonde vende isso? Marcela, minha mãe, eu tenho que ligar duas, 3 vezes por dia. Ela não mora aqui em Piracicaba, mora em Americana. Se eu não ligar para ela, ela se põe na cabeça dela que aconteceu alguma coisa comigo, porque isso, por causa daquilo. Todo dia, 2, 3 vezes por semana, eu ligo e falo. Por dia. Que nem eu falo, mãe, domingo eu tenho esse compromisso, à tarde eu ligo. Né? Mas eu esqueci que era hoje domingo. Não, porque não sei o que, mas porque você não ligou. Mãe, eu já liguei hoje, eu liguei e falei com a senhora, assim, assim. Então, é o amor com a paciência. Mãe, porque não sei o quê? Porque não sei o que, ela chora. Porque você não sei o quê, você mora sozinha. Mãe, eu não moro sozinha. Mãe, não sei o quê. Então, eu acho que amor e paciência tá unido. A minha mãe não anda, né? A minha mãe está com problemas, com demência, né? Às vezes, de madrugada, meu irmão me liga, fala assim, que ele mora com ela. A mãe está ali, ó. Essa semana, ela queria o Claudinei. Quem cuida dela e mora com ela chama Claudinei, só que nós chamamos de Ney, né? A gente chama de Ney. Aí o meu irmão falava, mãe, eu estou aqui, mãe, eu sou Claudinei. Não, eu quero Claudinei, e chora. Ó, fico de horas com ela no telefone, para ver se ela calma, porque ela quer o Claudinei, mas quem está lá é o mesmo, mas ela quer o Ney, mas ela quer o Claudinei. Às vezes de madrugada, meu irmão liga. Então, isso é amor que a gente está passando, tá? Compreensão. Outro dia ela achou que eu tinha morrido. Mãe, não sou, mãe. Eu estou aqui, ó, mãe, é minha casa, ó, minhas flores, mãe, estou não sei o quê. Não, porque a Miriam morreu. Entendeu? É umas coisas assim que a gente tem que ter amor e paciência. E amando ela cada dia mais, elas, né? Com certeza. É interessante essa visão, né, que vocês passam da compaixão, né, que é o compadecer-se, né, compadecer-se com o outro, e se colocar na posição do outro, né, você entender aquele processo, por isso que o Marcelo colocou assim, é só passando às vezes por grandes dores que eu consigo compreender o próximo, né, e é isso mesmo, né, o processo evolutivo para nós espíritos, aqui encarnados no planeta Terra, ele não dá muitos saltos. E para nós ainda, né, a compreensão é pela vivência, né, e tem que ser pela vivência. Então, nós estamos aqui para vivenciarmos. Aqui, refletindo o meu eu, coloca para nós autoiluminação
então não vamos conseguir em toda a nossa vivência enquanto humanos? Provavelmente nos somatórios de vivências, né? Vou colocar assim, refletindo meu eu, porque autoiluminar-se, né, tem a ver com todas essas questões que nós colocamos aqui. Hoje eu vejo um autoconhecimento, um autodescobrimento muito distorcido ainda, né? A gente trabalhando mais a questão de emoção, de sentimento, do que de compreensão mesmo da nossa anatomia, da nossa fisiologia, para você ver que esse aspecto, né, quem nos traz bem claro é o Sebastião Camargo. Ele traz de outras obras que a gente já leu, mas às vezes a gente não entendeu. E a autorrealização, o auto-amor, né, que é a autocura, que é o processo de autotransformação, o somatório disso, autoconhecimento, autodescobrimento, auto-amor e autorrealização, que aí é a relação para com o outro, né? Então, aqui nós tocamos num tema que é a compaixão, e compaixão, segundo Sebastião, é uma lei, né? Uma lei, tem a ver com o amor, sim, né? E ela é do compadecimento mesmo para com o próximo, mas mesmo assim, no meu compadecimento, né, eu não vou querer tirar aquilo do outro, porque é a oportunidade que ele tem de progresso e evolução dele se entender. Né? Então, como, por exemplo, né, vamos colocar uma pessoa que está numa cama vegetativamente e a gente não entende aquele processo ali. Será que a gente pode minimizar a dor e sofrimento do espírito, libertando daquele processo? Então, conforme a gente aprendeu com Emmanuel, através de Chico Xavier, né? Quando Chico Xavier observou uma irmãzinha naquele estado, falou que aquela vida era inútil, né? Para que essa vida dessa forma? Né? E aí Emmanuel fala para ele, é a primeira vez que esse espírito não pensa em suicídio. Olha o que ele ganhou nesta encarnação. Né? Porque já veio de diversas formas e ela dava um jeitinho de tirar a própria vida. Então, nós vamos compreendendo, né, que em várias existências o ser vai se libertando e vai buscando essa autoiluminação. Né? Então, são em diversas vivências. Né? Nós não vamos conseguir, talvez, numa vivência, mas nas diversas vivências nós vamos trabalhando isso em nós. Ainda refletindo meu eu, coloca sobre o amor incondicional, não julgamento. Daí é complexo demais, né? Preciso entender que não sou juiz de ninguém, às vezes me esqueço disso. Não só você, meu amigo, mas todos nós, né? Meu amigo, amiga. Nós temos essa dificuldade, né, de bater o olho. Quando a gente vê, a gente até comentou, né? Eu acho que aí dói mais, né? Pelo menos em mim já está começando a doer, né? Que antes eu nem percebia que eu falava do outro, né? Então agora eu já estou notando. Conforme a gente vai estudando, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Nesse sentido, né? Da busca do autoconhecimento, a gente vai conseguindo entender esse processo melhor, né? Então a gente vai conseguindo compreender como que isso tudo se funciona. E aqui ainda, continuando nesse parágrafo, porque eu vou acabar repetindo todo ele mesmo, né, que nós vamos chegar ao que nós chamamos de autoiluminação através desses conhecimentos, né, que nós passamos agora, quando nos sentiremos o próprio Senhor Supremo, que aí é o que eu disse do Paulo de Tarso. Não sou eu mais quem falo, mas é o Cristo que fala através de mim. Eu e o Pai somos um, ou seja, a partir deste instante não haverá ninguém melhor ou pior, posto que todos somos partes integrantes da sempre eterna unidade. Em síntese, segundo Joana de Ângeles, o self, ou ego, né? Desta maneira, desenvolve-se mediante as experiências que o acercam do arquétipo primacial, no qual aura, vitalidade e força,
transferindo todas as aquisições nobres ou infelizes para futuros cometimentos, assim ampliando os primeiros e recuperando-se dos segundos, né? Amplia-se o nobre e recupera-se da parte ruim, né? Recupera-se das coisas não nobres, né? Das situações infelizes, armazenando todas as experiências que o conduzirão à individuação plena ou luminoso ou sintonia com Deus. Então, a individuação plena se dará através, né, dessas diversas tomas de experiências em experiências, né, de personas que estamos, para que nós possamos vivenciar, né, junto com o Pai Celestial, né? São as experiências que acercam o arquétipo primacial, né? O arquétipo primeiro, o Pai, né? O Deus, né? Então, nós vamos estar em sintonia com Deus. E aí vem algo importante para nós, né? Às vezes vai ajudar, até refletindo o meu eu aí, a compreender um pouquinho mais. Nada é impossível aquele que crê e ama. Então, se você crê, se você ama, como disse Dona Miriam, amar a sua mãezinha sempre, se envolver nesse processo da paciência, do amor ali, né? Está praticando uma autorrealização, né? Nos deixa muito plenos, em paz, né? Sempre vence quem tem vontade firme. Olha aí a importância da vontade, né? Vontade firme é aquela que se faz disciplinada no exercício do dever, da obediência, da paciência, da perseverança e da autoconfiança. Né? Olha como que vem a vontade. Né? É você, sim, cumprir com seus deveres, é você ter obediência às leis naturais, né? Agir de acordo com as leis. Paciência, como a Dona Miriam exemplificou aí no seu dia a dia, tem que repetir várias vezes, até inclusive que está encarnada ainda, porque para a mamãe já desencarnou. Né? Ser perseverante, né? Não desista nunca desse processo, né? E desenvolver em si a autoconfiança, é algo que nós ainda não temos. Quando eu me desespero, eu sei que eu não tenho autoconfiança ainda. Né? Quando eu me fico num beco sem saída e fico olhando para os lados e querendo o milagre da vida, é porque eu não tenho autoconfiança ainda, não creio. A fé gera autoconfiança, fé imorredora, fé inquebrantável, né? Essa fé que todos nós devemos desenvolver. E esta gera, quando a gente tem fé, né, que gera autoconfiança, vai gerar paciência, que se capacita na organização do todo o espírito. O trabalho no bem vai gerar a nossa serenidade e o desprendimento gera amor. Amar é desprender-se. Né? Então, isso aí que é mais complexo, porque hoje, né, e há muito tempo, o amor é entendido como aprisionar, né? Ter a pessoa ao seu lado. E um detalhe, só está ao seu lado quem coaduna com o que você pensa. Se a pessoa pensa diversamente, já não está mais do seu lado. Né? Então, além do julgamento, refletindo no meu eu, tem as diversidades de pensamentos, de opiniões e de ideias que a gente, se ama a pessoa, a gente ama e respeita, independentemente da forma como ela pensa, como ela crê, como ela vive o seu dia a dia. E às vezes a gente quer, como o próprio Marcelo falou, eu descobri o Espiritismo, já queria converter meio mundo no Espiritismo. E algo que o Espiritismo faz é não conversão. Não existe isso dentro do Espiritismo. O Espiritismo não busca novas pessoas para a sua fé. Não. Porque as pessoas virão assim que elas despertarem para isso. Então, nós não queremos milhares de seguidores, não buscamos isso. Nós buscamos pessoas contritas a Deus e responsáveis pela sua vivência. É isso que a gente está buscando. Libertação dos espíritos, né? Libertar-se através do conhecimento.
E aqui ele termina que o amor é a manifestação mais potente e evidente em Deus, e ao mesmo tempo a força mais discreta e sutil. Muito importante que nós queiramos, né? Essencial saber e imprescindível a conjugação do verbo amar. Amar e instruir, eis a recomendação de quem? Do Espírito de verdade. Se amar é a vivência, a aplicação prática de tudo que já sabemos, a instrução é a aquisição de novos conhecimentos. Então, é essa busca, né, que nós precisamos fazer, ou para compartilhar com semelhantes, ou para aperfeiçoar-nos, né, e para aperfeiçoar-nos que já somos, seja para conquistar novas dimensões e horizontes, né? Deus não tem segredo para com seus filhos. Quem nos diz isso é Miramês, em filosofia espírita, né? Não tem nada oculto. Olha que gostoso, tá tudo aí sendo revelado para nós, né? Hoje, mais do que nunca, né? O conhecimento está à nossa mesa, ao nosso dia a dia. O Espiritismo é uma filosofia que transcende uma ciência imanente e uma moral consequente. Então, a proposta fundamental é sempre estudar, né, a origem, a natureza e o destino dos espíritos para o quê? Iluminação e libertação das consciências, né? Então, na próxima semana, a gente vai ler só a mensagem final, né, do Sebastião Camargo, e aí a gente já conclui essa obra, né, o despertar da consciência, do átomo ao anjo, deixando aí a nossa gratidão, né, por esse grande ensinamento. Se alguém em Dourados também estiver aqui querendo ter esse livro, eu estou com ele aqui em Dourados, tá? Ele custa R$100. Quem ainda não tem. Pessoal de Dourados, Sebastião deixou alguns exemplares aqui na minha casa. E vamos nos despedindo, né? Desejando a todos um ótimo domingo, cheio de paz, de amor e alegria. Tchau. Deixa eu só falar um recadinho do Luiz Gonçalo. O véu da verdade se abre à medida da vontade e coragem. Com certeza, né? A gente tem que querer fazer esse movimento, né? Senão ele não acontece. Domingo, um beijo no coração de todos e todas. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.